Manhã de Festa de volta para você, agora são 10 horas e 48 minutos. É a hora de quê? De pegar aquele cafezinho para ouvir uma boa história daquelas que a Roberta seleciona pelas ruas para trazer pra gente. Então, Roberta, conta pra gente que história que você aí foi nas ruas coletar para levar pro pessoal de casa e pra gente aqui no programa. Dessa vez eu vou contar a história, eu não, né? A gente vai conhecer a história de uma professora apaixonada pela profissão e que vai contar então um pouco os desafios e as delícias, né, de ser professora. Eu queria, antes de soltar um café por uma história, ontem eu entrei em contato com ela, porque essa conversa que eu tenho não fica só no dia que eu vou gravar, fica depois no WhatsApp, eu acabo construindo amizade. E a Claudineia, que é a história que a gente vai conhecer hoje, ela perdeu a mãe recentemente. Ela veio me falar que ela estava muito triste, mas que ao mesmo tempo ela ver a história dela passando hoje seria um conforto. Então, eu queria falar mais uma vez que eu sinto muito pela sua perda e eu espero aqui que essa história que ela contou pra gente reconforte um pouco nesse momento tão difícil. Mas então, para o pessoal de casa conhecer também um pouquinho mais, vamos agora de um café por uma história. Minha mãe, na minha infância, em São Paulo, eu não posso reclamar. Minha mãe sempre me deu vida boa. Eu fui pensar em como ganhar a vida depois de adulta já, né? E com a minha irmã também. Sempre tive uma ótima relação com a minha irmã. Nós somos em 6 filhos. Mas essa senhora que eu citei, ela é minha tia. Ela não é minha mãe legítima. Ela é a mãe que me criou. Ela é irmã da minha mãe. E por um motivo, assim, bem particular da família na época, foi a perda de um irmão meu, minha mãe precisou, né, que a minha tia criasse eu e minha irmã, que éramos muito pequenininhos. Hoje em dia trabalho no Grupo Central, que é o Delfim Moreira, aqui na Santo Antônio, onde também estudei, porque eu fiz oitavo e 9º ano lá, no Delfim, e hoje em dia trabalho lá. Como eu falei contigo, eu sou contratada, né, no Estado e na Prefeitura. Em 2004, eu entrei no Estado, que eu formei em dezembro de 2003. Eu entrei no Estado em 2004 e estou até hoje. O professor, na verdade, ele sempre foi colocado como sendo assim, o dono da verdade. O poder de educar, de ensinar está no professor, e não é verdade. O professor ele é o mediador da educação, né? O aluno ele traz uma bagagem de vida muito grande de casa. Então, o professor esperto, ele trabalha com o aluno em cima daquela bagagem que o aluno já traz de casa, daquela vivência que ele traz de casa. Eu tenho orgulho da minha profissão. Não na questão que a gente vê muito assim, greve e tal, na questão de salário não, porque nunca fomos valorizados. Mas muitas vezes não somos valorizados nem pelas famílias, né? O professor, quando ele faz uma paralisação, quando ele faz uma greve, ele é taxado de vagabundo. E não é verdade. O professor ele se dedica muito. O professor, ele trabalha de segunda a segunda. Eu encontro hoje em dia, depois de anos, alunos que foram meus alunos, assim, nos anos iniciais, porque eu sou pedagoga, então eu trabalho mais com anos iniciais, de 1º ao 5º ano. Estão fazendo faculdade. Quer orgulho maior do que esse? Professora, você não lembra de mim no ponto de ônibus? Eu estou fazendo medicina. Jura? Medicina. Eu estou fazendo engenharia. Tem aqueles que não quiseram ir para a faculdade, mas faz curso técnico, né? Então, tudo que eu pude passar para eles é legal. Como que você tem visto a mudança do perfil dos alunos? Tem acontecido essa mudança que a gente tanto fala? Quais são as principais diferenças que talvez você, como professora, destacaria entre alunos lá de quando você começou para o que é hoje esses alunos de hoje em dia? Quando eu comecei em 2004, e também assim, por conversar com professoras bem mais antigas, como eu te falei, o professor é ele que tinha o poder, né? Ele que tinha autonomia. Então o que o professor falava era lei. Hoje em dia você não percebe isso mais. Por quê? Porque o aluno ele desenvolve, gente, a capacidade, a criticidade, né? Então o que o professor tenta passar para o aluno não vai ser aceito de forma tranquila, né? O aluno ele vai sim expor a opinião dele e faz parte isso na educação, faz falta, porque senão não existiria uma democracia, né? Se fosse uma coisa imposta, né? Então, é importante esse lado sim, mas eu acho que falta muito o lado também da família mais participativa, porque acho que a escola está desempenhando o papel de família.
de educador assim, amplamente. E o papel do educador não é esse. Você tem que ensinar assim, educação básica de valores, educação básica assim, que vem de casa, né? Então, ainda há muita falta de respeito, sim, coisa que não tinha tanto assim antigamente. Hoje em dia, sim. Aluno grita com o professor, sim, né? Família vai, sim, tirar satisfação, sim. Eu acho que tem que ter liberdade, né? Autonomia, sim, mas tem que ser de acordo seguindo as regras. Com respeito, né? Com respeito. Falta isso, sim. E em 2007 eu trabalhava no Sancler, eu dava aula para o 3º ano. E eu lembro que, não sei como, porque eles têm mania de perguntar, tia, quando é que você faz aniversário? Aí eu lembro que eu acho que eu comentei o dia, mas ficou no esquecimento. Chegou no dia do meu aniversário, fui trabalhar, eles não deixaram eu entrar na sala. Falei, eles estão aprontando alguma. Quando eu pude entrar, menina, que surpresa, no Sancler, Santa Cruz, Zona Norte. Que surpresa, uma festa enorme para mim. E a quantidade de presente que eu ganhei. Falei, gente, não mereço tanto, né? Merece sim, tia. Que legal que ela contou uma história lá de 2007. Então, enquanto a gente é aluna, a gente pode sim marcar a história dos professores. É uma troca. Os professores ficam para sempre na memória dos alunos e também os alunos ficam para sempre na memória dos professores. E aí ela contou dessa história, dessa festa lá de 2007 e como isso marcou. Então fica o convite também para o pessoal de casa que está acompanhando a Manhã Diversa, que é aluno, quem sabe essa história inspire essas pessoas a mostrarem para os professores, aquele professor que você gosta, que você tem um carinho, mostrar para ele todo esse amor, né? Com certeza, é como você disse, essa troca que é tão importante, né? Eu como aluna realmente tive professores que marcaram muito a minha trajetória, seja na escola, seja na faculdade, e imaginar, né, quantos alunos passam pela vida dos professores, né? Quantas pessoas são tocadas por esses professores e têm a oportunidade de, em troca, também tocar a vida dessas pessoas e quantas oportunidades, né? Imagina que cada aluno seja uma chance de aprender também dos professores. Então, assim, realmente é uma troca muito rica e imagino que deva render muita história que a gente quer ouvir, né, Roberta? Com certeza, o professor deve ter muita história. Então, Claudineia, muito obrigada pela sua participação no quadro Um Café por uma História. Se o pessoal de casa também quer contar a história, manda pra gente no WhatsApp, olha, eu quero participar, que a gente combina tudo direitinho. E aí a gente, então, toma um cafezinho enquanto eu conheço a história. É isso aí, o WhatsApp para participar tá aí na tela para você.